Por volta da década de 50 e 60, quando grandes eventos aconteceram no mundo, grandes conflitos de grupos, de ideologias, de pensamentos diferentes aconteceram em todo o globo, uma série de estudos em psicologia social tentaram estabelecer algumas verdades sobre por que havia uma dinâmica de grupos distintos que se comparavam e se digladiavam, como é que era esse fenômeno da identidade de grupos que fazem com que alguns se considerem como o nosso grupo versus o grupo dos outros. E os experimentos que foram feitos na época estabeleceram aquilo que nós chamamos de comparação social, que surge da natural tendência do ser humano de categorizar as coisas para que a capacidade dele entender a realidade se torne mais fácil. Daí porque, desde pequenos, nosso cérebro funciona em separar coisas, fenômenos e realidades em categorias e compará-las com outras para que, por semelhança ou por diferença, possamos dizer que isso é isso e aquilo é diferente de isto. E assim essa natural tendência vai sendo, de alguma forma, sendo construída na maneira da gente pensar e viver a vida. Quando isso se torna estabelecido, então, naturalmente, a gente categoriza pessoas e fenômenos e os identifica colocando sobre eles um rótulo e dizendo o que eles são, para que fique claro o que eles não são. Quando fazemos isso, nós podemos correr o risco, ao comparar coisas e fenômenos e pessoas, de tão acostumados a já identificar algumas características e rotular algumas coisas, de previamente, e aí é que vem a ideia do preconceito, estabelecemos uma verdade sem que possamos ir até o fundo e descobrir se realmente é aquilo que nós preconcebemos por conta daquilo que nós já sabíamos e já tínhamos categorizado. Do ponto de vista espiritual, muitas vezes o fenômeno se repete. Na vida cristã ou em algum momento da sua caminhada com Deus, é natural que você compare a si mesmo no momento presente com aquilo que você já viveu no passado, ou compare o seu momento com outras pessoas que você convive, sejam pessoas da igreja ou de fora da igreja. Fazer isso, corremos o risco de irmos para dois extremos: nos considerarmos superiores aos outros e sermos tomados por uma atitude de orgulho, de soberba e de autossuficiência. Algo semelhante àquela parábola que Jesus contou quando disse que apareceram dois homens diante de Deus, e um deles orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, eu graças te dou, porque eu não sou como este homem, publicano pecador. Mas, por outro lado, há uma possibilidade também de, olhando para o outro e se considerando inferior de alguma forma, você cair num processo de autodepressão, de autodepreciação, de autocomiseração e de inferiorização, muitas vezes revelando ingratidão, muitas vezes revelando murmuração e rebelião contra o que Deus tem feito na sua vida. Houve um homem chamado Asaf, um cantor de Israel, um homem que escreveu 14 salmos dos 150 salmos que nós encontramos na Bíblia, que fez isso em dado momento da sua vida. E nós claramente podemos ver nas palavras que ele escreve, que nós vamos ver em instantes, que ao comparar-se com a realidade que estava ao seu redor, ele foi para essa segunda tendência. Ele se sentiu inferior, desprezado por Deus, porque todos os outros que estavam ao seu redor pareciam estar em melhores condições, inclusive do ponto de vista material, do que ele. Eu convido você a abrir o livro de Salmos, no capítulo 73, para nós falarmos sobre satisfação em todas as circunstâncias, que é a resposta de Deus para que não caíamos nem da autodepreciação, nem na soberba e autossuficiência. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 73, mesmo que você não a tenha nas mãos, você pode acompanhar em ambos os lados da plataforma, você vai ler comigo esse salmo, que é um salmo de Asaf, e que abre o terceiro dos 5 livros de Salmos. Este livro que nós chamamos de Salmos, e que era um grande inário do tempo de Israel, era composto, na verdade, de uma coleção de 5 livros. E este salmo
abre o terceiro livro de Salmos que compõe esta coleção. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Até contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois eu de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado, e se eu pensasse em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Deus amado, tua palavra é verdade, que nós não conseguimos alcançar em toda profundidade e largueza. Por isso pedimos que o Senhor guie o nosso pensamento e a nossa reflexão, para que esta verdade seja de fato compreendida por nós, crida e praticada. Nos ensina a satisfação em todas as circunstâncias, pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esse salmo, que é uma espécie de salmo gêmeo com o Salmo 50 e com o Salmo 49, devido à mesma temática, o mesmo tema está presente nos três salmos, começa com uma afirmativa peremptória, uma afirmativa cabal, definitiva. Ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ponto. Quando normalmente um salmo começa com uma afirmativa definitiva, já no início, é porque, na verdade, nós deveríamos ler esse salmo de trás para frente. Nós deveríamos entender que esta foi a conclusão que o salmista teve, depois de toda uma reflexão que ele vai então descrever a partir do versículo 2. Esta é a conclusão, depois de tudo aquilo que Asaf refletiu e passou, a que ele chegou.
Depois de tudo, ele chega à conclusão, sim, que Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Mas até que ele chegasse a essa conclusão, ele narra a partir do verso 2 qual foi a sua caminhada. E foi uma caminhada mesmo, porque logo no verso 2 ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. A ideia que Asaf tem é de que a vida cristã, vista como uma caminhada, deveria ser, em tese, uma caminhada segura. Afinal de contas, o Senhor promete várias vezes na sua palavra que Ele aplanaria os nossos caminhos, e mesmo sendo estreitos, Ele nos levaria a bom termo, a águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas a experiência de Asaf tinha sido que, apesar daqueles caminhos serem aplanados, os seus pés quase resvalaram e quase se desviaram os seus passos. Ele não apenas estava no caminho com o risco de cair, mas ele estava também com o risco de sair do caminho, deixando os passos se desviarem para outros caminhos. A razão, ele explica a partir do verso 3. É porque ele estava num processo que todos nós conhecemos, mas nenhum de nós gosta de admitir, que é a inveja. Talvez a inveja seja o mais difícil dos pecados a se reconhecer, porque ele é tão nojento, talvez a melhor palavra seja assim, que nós não conseguimos admitir que nós somos invejosos, ou podemos tender à inveja, porque é tão medíocre, tão mesquinho, que alguém não consiga se alegrar com a bem-aventurança de outro e fique invejando o que nenhum de nós admite, pelo menos assim: não, eu sou invejoso. Eu, pelo menos, em 32 anos de pastorado, nunca vi alguém, no momento de confissão de pecado na igreja, dizer assim: o meu problema é que eu sou muito invejoso, pastor. As pessoas admitem que são orgulhosas, que são soberbas, que são vaidosas, as pessoas admitem que podem mentir, que podem fazer isso, fazer aquilo outro, mas dizer que são invejosas, nenhum de nós gosta de admitir. Asaf admite. Ele diz: o meu problema para que os meus pés se desviassem e quase saíssem do caminho era porque eu estava invejando. E o pior, ele estava invejando o que não era invejável. Porque ele diz assim: eu invejava os arrogantes e os perversos. E o motivo da arrogância e da perversidade deles, que contraditoriamente, paradoxalmente me fazia invejá-los, era que eles eram prósperos, apesar de serem arrogantes. Ou talvez porque eram arrogantes, eram prósperos, ou porque eram prósperos, eram arrogantes. O fato é que Asaf admite que na arrogância e na soberba dos prósperos, dos ímpios que eram prósperos, ele invejava. Invejava porque parecia, segundo o verso 4, que essas pessoas não tinham preocupação, que o corpo delas era sempre o mais saradão, sadio e nédio, que eles não conseguiam partilhar o comum de todos os mortais, que é uma vida cheia de cansaços e de aflições. Veja o verso 5, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E então Asaf conclui que talvez por causa disso, de não terem problemas, de não passarem porque qualquer outra pessoa passa, eles então eram pessoas soberbas. E a soberba deles era tão clara que parecia um colar diante deles, ou um manto sobre os seus ombros. Era algo visível, patente, que fazia então, em algum momento Asaf dizer: deve ser isso então o melhor da vida. Ele descreve essas pessoas como pessoas prósperas e pessoas que aparentemente não passam pelas lutas da vida. Veja, ele diz: os olhos saltam-lhes de gordura e do coração brotam-lhes fantasias. Eles chegam a ter uma atitude até de brincar e zombar da vida e de Deus, porque motejam e falam maliciosamente da opressão, como se algo fosse normal que um poderoso oprimisse um fraco. Da opressão eles falam com altivez, e quando alguém os lembra que talvez eles estejam errados, eles dizem assim: como sabe Deus? Verso 11, acaso o conhecimento de Deus era uma autossuficiência e uma arrogância tal que nem mesmo o temor do Senhor, de que um dia eles haveriam de se prestar a um julgamento de Deus, fazia-os temer. Tudo isso fez com que uma maneira ilusória de ver no coração de Asaf fosse sendo enraizado.
ele começou a achar que isso era virtude, que isso era o bom da vida, que isso era o lado bom da vida, e que ele é que estava sendo um otário na vida, um bobo, um ingênuo, porque em algum momento ele diz assim: olha, eu na verdade, inutilmente, verso 13, conservei puro o coração, e inutilmente lavei as minhas mãos na inocência, e como resultado disso, o que acontece é que de contínuo, verso 14, eu sou afligido, e a cada manhã eu sou castigado, e quando então eu comparo o que eles têm, mesmo sendo quem eles são, com o que eu tenho, mesmo sendo quem eu sou, o meu coração se toma de inveja, indignação. Eu não consigo ficar satisfeito e achar que a vida está justa. Tudo isso se transformou em um contínuo refletir no coração de Asaf, porque a inveja, o descontentamento, a insatisfação, ela se enraiza dentro de nós, a começar de uma pequena semente, que é a semente da comparação. É na medida em que nós começamos a nos comparar, e nesse momento presente da história da humanidade nós temos muitos subsídios para isso, todas as timelines das redes sociais, todos os grupos de comunicação facilitam bastante para que a gente ache que a nossa vida está uma desgraça. Porque, obviamente, da mesma maneira que ninguém compartilha e diz assim: eu sou invejoso, também ninguém compartilha inveja, nem tampouco desgraça. O restaurante sempre é o melhor, mas ninguém mostra o cuscuz com leite que algumas vezes tem que tomar de manhã. As vitórias são sempre as maiores, mas ninguém compartilha as lutas pelas quais está passando. E, de repente, quando você se compara, você coloca no seu coração a semente que vai fazer com que daqui a pouco, enraizada, comece a dar o fruto. E o fruto é uma vida de ilusão, que a gente chamaria de futilidade. É quando aquilo que não é bom se torna bom, e aquilo que não é virtuoso se torna virtuoso. Aquilo que não deveria ser projeto de vida se torna propósito de existência. Nós temos, por exemplo, uma novela que agora está no ar, eu não me recordo bem o nome, mas é uma história de uma pessoa que deseja muito ser tão famosa como como é que chama mesmo? Aquela figura que não faz nada, mas é seguida por milhões de pessoas nas redes sociais, e até uma roupa que ela diz, como é o nome disso? É o quê? Influência digital, ou digital influencer. Você vê que categoria nós criamos? Nós colocamos como uma profissão digna alguém influenciar digitalmente para que seja o mais preocupada consigo mesmo e o menos preocupada com quem quer que seja. E essa é a virtude que hoje, essa sociedade doente, tomada pela inveja, pela comparação e pela insatisfação, coloca nos pícaros da glória. Naquela época de Asaf não havia influenciadores digitais, mas havia pessoas que ele, no seu coração, havia posto nessa condição. E tanto é que chega um momento em que ele sente o peso no seu coração. Porque se há alguma coisa, irmãos, que pesa no coração, é estar se comparando sempre. Ele chega a dizer assim no verso 15, eu de contínuo, verso 15, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei uma tarefa pesada demais para mim. E aí no verso de número 17, o Salmo dá uma virada completa e absoluta. Eu poderia dividir esse Salmo em duas partes, de 1 a 16 e de 17 até o verso 28. Porque no momento em que Asaf sai da ilusão da sua própria mente e entra na verdade de Deus, que ele chama de entrar no santuário de Deus, ele começa a ver a vida completamente diferente daquela que ele estava vendo. Veja o que ele diz no verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei no fim deles. É quase como se Asaf fizesse assim: agora eu entendi. Agora eu entendi qual vai ser o fim deles. No que isso vai dar? Mas para que isso acontecesse, Asaf precisou entrar no santuário de Deus. Só para você se localizar,
quando nós dizemos que em qualquer lugar Deus se encontra, é verdade, Ele é onipresente. Mas várias vezes nos seus momentos de revelação, Ele marcou lugares específicos para se encontrar com os homens, e esses homens criaram naqueles lugares altares, as primeiras manifestações de um lugar específico onde Deus havia marcado o encontro com Abraão, com Isaac, com Jacó e assim por diante. Quando Deus tira o seu povo do Egito para levá-lo à terra prometida, durante aqueles 40 anos, Deus mandou construir um templo portátil, que a gente conhece pelo nome de tabernáculo. E aquele tabernáculo, que tinha 3 partes, tinha um lugar, o mais profundo e íntimo, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, onde havia uma caixa de madeira formada de acácia, revestida de ouro de dentro e por fora. E diz a palavra de Deus que naquele lugar onde estava a lei do Senhor, Deus se fazia presente, porque era exatamente naquele lugar, que de cima daquele lugar havia uma nuvem durante o dia e uma tocha de fogo durante a noite. E ali diz o Senhor que naquele lugar do santuário mais íntimo, que é a palavra que ele usa aqui, todas as vezes que Deus queria falar, ele se apresentava naquele lugar. É como se então Asaf, que a essa altura já sabia de todo esse lugar de Deus encontrar com o homem, dissesse assim: e então eu fui ao encontro de Deus, e eu entrei na presença de Deus, e aquilo que eu fiz ao entrar na presença de Deus mudou a minha maneira de ver a vida. Porque sim, queridos, nós estamos falando de 2 maneiras de ver a vida, que vão dar em 2 destinos, em 2 consequências. Uma que ele descreve do versículo 1 até o versículo 16, que é a maneira de viver se comparando com tudo e com todos. E a outra maneira é quando você entra na presença de Deus e descobre um propósito maior que Deus tenha, independentemente das circunstâncias. É quando você não compara como você está com aquilo que os outros têm, aquilo que os outros fazem, onde eles comem, para onde eles viajam, a roupa que eles têm, o carro que eles têm, o apartamento que eles têm, a aparente prosperidade que eles têm, a aparente ausência de preocupação que eles têm. Mas é quando você então para e se compara como você está em relação ao que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é a base da satisfação. Satisfação não é mediocridade. Satisfação não é falsa humildade. Satisfação não é alienação. Satisfação não é desejar crescer. Satisfação, não significa não desejar crescer. Satisfação não significa aquilo que eu chamaria até, entre aspas, de uma ambição saudável de você sim prosperar, seja material, emocional, familiar ou espiritualmente. Não. Mas é quando você coloca o termo de comparação do que lhe satisfaz, não em Deus, mas no homem. E ao fazer isso, você alimenta o mesmo tipo de sentimento de inveja, de insatisfação, de angústia profunda que Asaf sentia ao ler e ao escrever esse salmo que nós lemos. O segredo que Asaf aprendeu foi que a melhor maneira de ver a vida da maneira correta é estar na presença de Deus, é buscar de Deus a sua presença e entender: Senhor, o que é que tu tens para mim? Tu podes me dar o caviar e podes me dar o feijão com farinha. Se tu tens o feijão com farinha para comigo, eu não terei alegria em ter o caviar, por mais que pareça aos outros que caviar é melhor do que feijão com farinha. Asaf então entendeu que quando ele, pesado, no verso 16, na reflexão para compreender essas coisas, achou a sua tarefa pesada demais para ele, que a maneira dele se aliviar desse peso, de tentar explicar as diferenças no mundo, sem a perspectiva de Deus, foi entrar na presença de Deus. Ele entrou no santuário, e quando ele entra no santuário, ele percebe que as coisas não são como elas são. Elas precisam ser vistas como elas são, à luz do que elas vão se tornar. E aí ele diz: enfim, eu atinei, eu percebi no que é que isso vai dar. E no que é que isso vai dar? Ele descreve a partir do verso 18. Ele diz: Senhor, tu certamente põe essas pessoas em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eu estou entendendo agora, Senhor, como de súbito eles ficam assolados.
E como aquela autossuficiência própria de quem tudo pode, tudo sabe, tudo quer e consegue, logo se transforma em terror, porque de súbito ficam assolados e totalmente aniquilados de terror. Não existe algo mais devastador para alguém que pensa que está no controle da vida, porque tem isso, porque faz aquilo outro, do que de repente a vida dá uma virada e a pessoa então dizer assim: eu estou à mercê da vida, eu não controlo a vida. Por isso ele descreve isso como algo que traz um terror que aniquila e uma assolação súbita que tira toda a segurança. E aí ele faz uma metáfora no verso 20: como ao sonho quando ele se acorda, assim o Senhor ao despertares desprezarás a imagem deles. Porque quando o meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, veja a confissão dele: eu estava embrutecido e ignorante, era como se fosse um irracional à tua presença. Mas agora, veja, o tempo do verbo mudou: eu sempre estou contigo, és tu que seguras a minha vida pela minha mão direita. Veja a diferença de que alguém que estava com os pés quase resvalando e agora reconhece que é Deus que segura pela mão direita. Veja a diferença daquele versículo 18, quando ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios, para a confissão de fé segura, quando ele diz: tu me seguras pela mão direita, no verso 23. E mais: és tu que me guias pelo teu conselho, e depois me recebes na glória. E aí vem o verso-chave de todo esse salmo, que é a razão maior da satisfação, seja qual for a circunstância que você estiver, favorável ou desfavorável, comparando-se por cima ou comparando-se por baixo com quem quer que seja. Veja o que ele diz no verso 25: quem mais tenho eu no céu? E não há outro em quem eu tenha mais prazer do que tu na terra. Você entendeu que satisfação não tem a ver com o que você tem a ver com em quem você tem prazer, em quem você se compraz. Que você pode ter muita coisa, conseguir muita coisa, mas se você deixar que essas coisas sejam a razão do seu prazer e da sua alegria na vida, não é você que tem essas coisas, são essas coisas que tem você. Quem manda em você são elas, não é você que manda nelas. Mas ao mesmo tempo, se você tem em Deus o seu prazer, pouco importa se você tem muito ou se você tem pouco, em comparação a todos os demais, porque você tem certeza que o Senhor guia com a sua mão direita a sua vida, e recebe você na glória, e lhe guia com o seu conselho, porque é nele e somente nele que você tem prazer, nos céus e também aqui na terra. E aí ele chega a extremos, como tem no verso 26, um argumento extremado. Ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto àqueles que se afastam de ti, eis que eles perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. E aí ele faz a terceira afirmativa: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, pois no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele faz três afirmativas que caracterizam a satisfação. A primeira delas está aqui claramente: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu mais me compraza na terra. A segunda afirmativa está no versículo 26. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E a terceira afirmativa está no final do versículo 28. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ao fazer essas três afirmativas, elas conduzem agora você de volta para o primeiro versículo, para a conclusão que ele havia chegado, com a qual ele começa o salmo. E então ele diz: com efeito,
indubitavelmente, sem sombra de dúvida, com absoluta certeza, diante de tudo que eu passei, da minha própria experiência, das constatações que eu